Vamos começar então. Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. A Ele agradecemos. Agradecemos por estarmos juntos, mais uma vez, e buscando cada vez mais um entendimento maior, para pacificar o nosso coração, nos momentos em que nos encontramos assim, atribulados. Mas também estar ao teu lado, Jesus, para aprender cada vez mais, para aprendermos a servir na tua causa. Os teus ensinamentos são tão amplos, tão grandes, e aumentando cada vez mais. E nós precisamos buscar cada vez mais entender essa mensagem que fica cada vez maior, porque o caminho se alarga, esse caminho chamado Jesus, você, Jesus. Cada um de nós precisa então se empenhar cada vez mais, buscando esse entendimento e colocando em prática, acima de tudo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos vocês, Luiz também está chegando. Nós vamos continuando, as parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento. A menor parábola de Jesus, bem pequenininha, mas um ensinamento tão grande. Então nós temos que pensar, Porque a parábola, ela é uma historinha simples, mas que se nós formos conhecendo cada vez mais esse caminho chamado Jesus, nós vamos ter a possibilidade de analisar essa parábola de uma maneira tão ampla e, sobretudo, trazendo para situações do dia de hoje. Isso é muito importante. Então, nós vamos falar da parábola do fermento. Queria mandar um abraço aí para o Paulo, a Áurea também. Então, vamos lá para a parábola do fermento. Jesus estava em Cafarnaum, o local que ele ficou 2 anos e 3 meses, juntinho ao mar da Galileia. E um dia ele sai da casa de Pedro, que era a casa onde ele ficou esses 2 anos e 3 meses, e foi na direção do mar. É uma descidinha, não é muito íngreme não, um lugar muito lindo, no mar da Galileia. E ali, um mundo de gente se aproxima dele, porque onde Jesus ia, imagina, ele cativava todo mundo. Então, aquela multidão se acercou dele e ele precisava passar a mensagem. O que ele fez? Entrou num barquinho que estava ancorado nas margens do lago, lago, é a mesma coisa ali, e ele fala a parábola do fermento. Olha o tamanho dessa parábola. E diz assim: outra parábola lhes disse. Isso está em Mateus, capítulo 13, começa no versículo 33. E diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa é a parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Essa é a parábola. Nós falamos tanto de que a mensagem de Jesus, ao longo do tempo, sobretudo a partir do 4º século, ela começou a ser um pouquinho mexida, Roma mexeu, o paganismo, aquela convivência. Agora, essa parábola, e outras também, as outras parábolas eu também entendo dessa forma, não mexeram. Porque para mexer, teria que ter entendido o que ela significava. Como que uma historinha dessa, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher introduz em 3 porções de farinha até ficar tudo levedado. Eles não entenderam nada. Se tivesse entendido, é porque havia entendido antes a mensagem de Jesus. Então, na cabeça do romano, quando mexeu lá em alguma coisa ou outra,
Ao ler essa parábola, ele deve ter dito: essa parábola deve ser de algum padeiro lá de Jerusalém. Não é desse Jesus, não, é de algum padeiro, né? Não entendeu nada, vem falar de farinha, fermento. Então, essa é a parábola do fermento, tá? Também chamada de parábola da levedura. Vamos lá. Jesus, como sempre, ele se utilizava de uma mensagem simples, mas objetiva, e que podia ser facilmente compreendida pelas pessoas da época. Não tinha um linguajar sofisticado, coisas muito profundas, porque as pessoas eram extremamente simples, iletradas, não conheciam. Então, ele se utiliza de uma figura muito simples, né? Ele descreve uma situação corriqueira, aí a parábola do fermento, né? Que qualquer dona de casa da época fazia. Era o processo do pão, porque se fazia o pão em casa. Não tinha supermercado vendendo pão pronto, né? Então, era um acontecimento normal no meio daquelas pessoas, da vida daquelas pessoas. Nesse processo, a mulher pegou uma pequena mesmo, quantidade de fermento e misturou em 3 medidas de farinha. Depois nós vamos tentar entender o que são essas, ou que podem ser essas 3 medidas de farinha. Embora a parábola não descreva, juntamente à farinha e ao fermento, é óbvio que foi utilizado a água, que era coisa que se utilizava na época, o sal, né, para o pão, que era uma típica receita daquela época, né? Então, após fazer toda essa mistura, restava à mulher, a dona de casa, apenas deixar a massa descansar, esperando que o fermento fizesse aquela massa levedar, para depois levar ao forno. Então, essa parábola do fermento, ela mostra o crescimento do reino dos céus aqui dentro do coração do homem, no interior daqui do coração, na alma, para ser mais preciso, né? Então, para as coisas da alma, mas também para as coisas da vida comum. Porque quando falamos de Jesus, nós vamos enfatizar sempre isso. Não estamos falando de um Jesus na religião, de um Jesus dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo. Não, esse Jesus está em todos os locais. Em todos. Nós temos que levar esse Jesus para todas as situações com as quais nos defrontamos no nosso dia a dia. Jesus é para o mundo, não para a religião, né? Então ele é amplo. Então nós vamos analisar essa parábola e ver que uma parábola tão pequenininha, quanta coisa ela vai nos trazer, né? Quantos ensinamentos. Então ele diz: o reino dos céus é como fermento que uma mulher mistura em 3 porções de farinha até ficar tudo levedado. Reino dos céus. Falamos tantas vezes, né? Nós queremos conquistar o reino dos céus. Mas o reino dos céus não é mais aquele céu do passado. Aquele céu circunscrito, cerca elétrica, aquela coisa toda. Pedro não deixa ninguém entrar que não esteja no livro. Então, não tem. Esse céu não faz o menor sentido. E o inferno também, tá? Então, todos querem entrar no reino dos céus. O que é isso? É o reino da consciência em paz, da consciência serena, da consciência tranquila. Então, quando estou bem comigo mesmo e estou bem com os outros, eu estou no reino dos céus. E se não estou bem comigo e com os outros, eu saí do reino dos céus. E aí fico no meio da tribulação, da dor, da tristeza. Só que reino dos céus vai muito mais além, como nós dissemos, né? É aquele profissional exemplar, satisfeito com o seu trabalho, aquele que trabalha por amor, né? Satisfeito daquilo que faz. O professor consciente que ensina com amor. Está no reino dos céus, está fazendo um trabalho bonito, maravilhoso um professor. Aquele médico humano que atende o paciente com carinho, com humanidade.
o seu paciente. A gente vê tantos médicos assim, para não dizer a grande maioria, né? Então ele está no reino dos céus, porque ele faz aquele trabalho com carinho, com dedicação, com alegria. A dona de casa, dona de casa, que zela por sua família e fica feliz em ver que todo mundo está alegre, a família equilibrada, ela cuidando da casa, da alimentação, da roupa, dos filhos, sobretudo, né? Do marido também. Tá? O chefe de família, que se alegra no trabalho, vai buscar o sustento para sua família, volta para casa com a consciência tranquila, serena, está no reino dos céus. O policial, que cuida da segurança da população, trabalha de forma correta, está no reino dos céus. O político, que pensa no bem-estar de todos, está no reino dos céus. Né? E tem sim. Então, como que se conquista esse reino dos céus? Né? Não se conquista por acaso. Não cai do céu o reino dos céus. Precisamos buscar, então, entendimentos, buscar o conhecimento, fazer cursos, leituras, reflexões. É preciso crescer. Então nós temos que buscar esse conhecimento, porque se não buscarmos o conhecimento, a gente não cresce. Não, de forma nenhuma. Temos que buscar, então, o fermento. Fermento é aquilo que faz crescer, né? E às vezes, olha, mas não cresceu. Foi fazer o pão não cresceu. Ué, o que será que houve? Nós falamos do fermento. Por que o pão não cresceu? O fermento estava estragado, talvez. Ou seja, nós fomos buscar numa fonte errada. Um ensinamento equivocado. Ou esqueceu de pôr o fermento. Sabe aquelas pessoas que passam a vida inteira de uma forma leviana? Não está preocupado em crescer, evoluir, não pôs fermento aqui dentro. Né? Uma leitura boa, uma dedicação, né? A um estudo, a uma profissão, a um entendimento que transcenda. Não pôs o fermento, não cresceu. Né? Ou colocou pouco fermento. Tem aqueles que... eu vou buscar o ensinamento de Jesus. Eu já li uma vez. Eu lembro dele ter falado um tal de Pai Nosso. Pouco fermento. Pouco fermento. Como que ele vai crescer? Não foi buscar um entendimento maior. Então, o fermento tem o poder de transformação. O entendimento, a busca, a pesquisa, o curso, tudo isso, né, tem a possibilidade de fazer isso. Olha, às vezes é tão pouco o fermento que a gente está pondo, mas os resultados já são visíveis. Começo a buscar alguma coisa, de repente eu percebo que estou crescendo em todos os sentidos, não só espiritual, profissional, também estou crescendo. O ensino de Jesus, que é o Evangelho, é uma forma maravilhosa de fermento para fazer com que cresçamos do ponto de vista espiritual. Um curso profissionalizante. Eu quero ser mecânico, né? Quero ser mecânico de automóvel, não importa, qualquer curso é crescimento, é fermento. Então, o estudo é muito importante. Olha, acho que todo mundo se lembra, talvez, né, de uma mãe dizendo: filho, quer ser alguém? Vai estudar. É isso mesmo, é o esforço, a perseverança, a dedicação, a boa leitura, as boas amizades. Isso é fermento. Mas diz na parábola que a mulher misturou o fermento em 3 porções de farinha. Vamos lá. Existem diferentes tipos de pão, né? De pães. Né? Alimento, estou falando agora o alimento. Cada um com diferentes ingredientes, sem sombra de dúvida. Mas em todos os pães vai lá o fermentinho, né? Para que ele cresça, para que ele aumente, né? Há quem defenda, no caso da parábola, quando ele diz que a mulher misturou em 3 porções de farinha,
Jesus se reportava às pessoas e ele estava falando ali naquele momento, em princípio, do ponto de vista espiritual, que hoje nós temos entendimento para levar para outras áreas da atividade humana. Então, há quem defenda que as 3 medidas de farinha seriam aqueles 3 que estão buscando o verdadeiro Deus, né? Que devem ir buscar o verdadeiro Deus. Uma porção de farinha poderia ser, e deveria ser, o próprio judeu, que ele busca, né? Ele tem que colocar o fermento do Pai, do ensinamento, dentro de si para crescer espiritualmente cada vez mais. Então, uma porção de farinha poderia ser o judeu, deveria ser. Outro, os árabes, porque vieram de Abraão também. Lembram do caso de Isaac e Ismael, filhos de Abraão? Então veio uma vertente, os judeus, os hebreus, depois judeus, e a outra vertente, os árabes, de onde depois vem o Islã, os muçulmanos. E a outra vertente era aqueles que precisavam descobrir o verdadeiro Pai, os gentios ou pagãos, né? Então, judeus, árabes e gentios, pegou todo mundo. Então ele misturou em 3 porções de farinha e eles cresceriam, essas 3 porções de farinha cresceriam. Misturar, portanto, o fermento, a massa, para fazer o pão, dá trabalho. Como dá? A dona de casa aí que já fez pão em casa sabe, né? Cansaço, mistura aquela farinha, e chacoalha, e balança. Então, precisamos também buscar compreender as coisas da alma. Também dá trabalho, é dedicação. Pode não ser aquele esforço físico, mas dá trabalho. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Essa dedicação, a renúncia, para buscar as coisas da alma, é renúncia também. Eu vou abrir mão de coisas que eu gostava de fazer antes e que agora já não vou fazer com a mesma intensidade. Vamos lembrar, levando para o pão físico, o pão mesmo de comer, já comeram pão sovado? Pão sovado, né? É aquele que toma sovas, o pão sovado. Por quê? A dona de casa vai preparar o pão, ela bate, chacoalha, atira para cima, pisa em cima, faz um monte de coisa. É aquele pão sovado para misturar mais o fermento na farinha. E para nós? Estamos trazendo a parábola para nós, aqui dentro, né? Para o nosso espírito e para as atividades do dia a dia. São as sovas que nós tomamos, né? As surras que a vida nos apresenta aí. São as dificuldades que todos nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Se existe o pão sovado, para nós, a gente toma sovas também, as surras, que na verdade servem para misturar melhor o fermento nesta massa. É com as sovas que nós vamos misturando cada vez mais esse fermento, para que ele possa realmente fazer com que a massa cresça. Se o fermento não misturar da forma adequada à massa, o crescimento dela vai ser meio complicado, né? Então, quando a gente reclama das dificuldades, das dores, dos problemas que enfrentamos na vida, e de repente a gente começa a entender esse sofrimento, passar por eles com resignação, mas lutando sempre, entendendo que esses problemas existem na nossa vida em razão de erros nossos, de equívocos nossos. Ah, mas eu não lembro de ter errado. Não lembro de ter errado agora, mas errou lá, em outra, no passado, se não nessa mesma existência, em outras existências. E aí nós temos as dificuldades, esses problemas. E tendo esses problemas, passando por eles, essas sovas, na verdade, vão permitir que o fermento que eu coloquei dentro de mim, estou colocando, que é o estudo do Evangelho, o curso
que vai me propiciar uma profissão, não importa qual seja, curso profissionalizante, isso aí, as dificuldades farão com que eu lute cada vez mais para superar, para aprender, para me fixar naquilo que eu estou buscando. É a mistura do fermento através das sovas, das surras que nós vamos levando, né? Depois que a surra veio, que as dificuldades apareceram, que o fermento misturou de uma forma tão completa dentro de nós, é preciso deixar a massa descansar. Descansar. Mas descansar não é deitar e deixar o tempo passar. Não. Descansar, no caso do pão físico mesmo, que a gente come, é o tempo necessário para que ele cresça em razão do fermento. E para nós, internamente, é o tempo necessário para que as verdades, ou seja, aquilo que fomos buscar, não importa onde, a verdade, num curso de medicina, engenharia, de mecânica, do evangelho, para que essas verdades se instalem dentro de nós, que a gente se acostume com aquilo que a gente foi buscar, com o entendimento que nós fomos procurar, né? Então, é necessário que tudo que colocamos aqui dentro, em termos de busca de entendimento, cresça. E para crescer, não é de um instante para outro, não, né? Não. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Maravilhoso Paulo de Tarso. Quando ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, lembram-se, ele era judeu, mas dentro do judaísmo. Não conhecia a beleza da verdade de Jesus. Então, quando ele se depara com a figura de Jesus, com a aparição de Jesus, com a materialização, como nós espíritas falamos, quando ele se depara com a materialização de Jesus na estrada de Damasco, conversando com ele, olha, sou eu a quem persegues. E aí, Saulo, né? Até então Saulo, bom, o que você quer que eu faça? Então, a partir daquele momento, Saulo de Tarso, que depois muda o nome para Paulo de Tarso, começou a buscar o entendimento da mensagem de Jesus. Ele recebe de Gamaliel os escritos copiados da mensagem que Mateus fez e que depois se transformaria no Evangelho de Mateus. Saulo faz o quê? Bom, caiu o fermento aqui dentro. Era preciso que começasse a mexer naquela massa. Ele faz o seguinte, ele sai de cena por 3 anos. Ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele começa a estudar, a raciocinar, pensar, discutir, conversar com outras pessoas, ir fixando dentro de si toda aquela situação nova com a qual ele se deparava, passando por privações que antes ele não passava, como rabino, né? Projeção. Ele tinha tudo à sua frente, material. Mas agora ele tinha a dificuldade, né? A falta, enfim, de tudo aquilo que antes sobrava e agora faltava. Era um sofrimento que fazia, ao longo de 3 anos, aquele fermento, Jesus, dentro dele, misturando para que ele pudesse crescer. Levou 3 anos e depois a vida inteira, né? 3 anos para fixar, para fazer essa massa crescer. Então, as mudanças interiores são um processo, não um ato, não um acontecimento. Ninguém se torna médico porque cursou 6 meses na faculdade. Não, ele vai ter que cursar muito tempo, né? Vai fazer lá os anos de medicina e depois vai ficar se especializando ao longo do tempo. Ou seja, esse fermento tem que estar sempre mexendo nessa massa, né? Por quê? Porque se eu tenho contato com uma verdade, com alguma coisa que estou buscando, e pelo simples fato de eu falar,
eu vi aí, ó, eu li tal coisa, eu agora sou especialista. Não, não é não. Isso é fanatismo. O médico que achar que, olha, eu li um livro e agora eu posso ser especialista, você vai matar o paciente. Né? Por quê? Porque você tem que se especializar. O tempo é que fará isso. Quando as pessoas falam em fanatismo, de um instante para outro, sabe tudo e não sabe nada. Sabe tudo. Me lembra muito no passado, hoje em dia acho que já não, pelo menos eu não me lembro de ver tanto, né? Oficina mecânica, na parede da oficina mecânica, aqueles símbolos, né, dos automóveis, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, não sei o quê, todos eles pintados na parede, e em cima estava escrito, especializado em Ford, Chevrolet, Fiat. Ele é especializado em tudo? É meio estranho. Bom, de qualquer forma, a mudança que a gente acha que aconteceu de um instante para outro, isso é fanatismo, não aconteceu a mudança ainda. Então é preciso tempo para que esse fermento vá dentro de nós processando essa mudança, me tornando um bom médico, me tornando um bom mecânico, me tornando um bom cristão, em tudo, tudo, rigorosamente tudo. E vamos pensar, durante o descanso dessa massa, é preciso também calor. A massa não vai crescer sem o calor. Você bota o fermento lá, mistura tudo e põe no freezer, não vai crescer não. Então é preciso calor. E aí, eu me lembro da minha avó, ela fazia massa e colocava a massa na assadeira e ela cobria com um pano de prato. E aí, tirava o pano depois de algum tempo, a massa tinha crescido. Né? Calor que é preciso. Então, quem diria que uma medida só de fermento, um pouquinho de fermento, em 3 medidas de farinha, levedaria mesmo? Levedou. Só que é preciso, porém, lembrar que o calor que a gente precisa, não só na farinha, mas do pão, mas também no ser humano, quando vai buscar alguma coisa, é indispensável para a transformação do espírito, da profissão, seja o que for. E este calor deve traduzir-se em atividade, ação, empregarmos aquilo que fomos buscar, naquilo que fomos chamados a fazer. Transformar em ação, trabalho, serviço. O médico que se especializou e nunca foi procurar um paciente, não teve calor nenhum, não teve ação nenhuma. Aquele que leu um evangelho e não colocou em prática no serviço, no trabalho, em favor do próximo, aquele fermento não serviu para nada. Né? Seguindo o processo, depois que essa massa, com o fermento, com a farinha, com o trabalho que dá trabalho, é o suor, é a água que precisa misturar, para que aquilo pudesse realmente levedar. Então, depois de levedada, crescida, essa massa, o que a gente faz com ela? Levamos ao forno. A dona de casa fez, Fez a massa, misturou, tal, fez a massa descansar, aí ela leva ao forno. O forno, calor, abrasador, é sofrimento, é um calor terrível, É o calor do dia a dia para nós. Para o pão era um forno, para nós, para o nosso crescimento, é o dia a dia. É o médico que precisa estar todo dia no hospital, no consultório, o mecânico que precisa se dedicar na sua oficina, o cristão, aquele que vai buscar esse entendimento, precisa estar sempre lendo, raciocinando, colocando em prática aquilo que aprendeu, porque senão, Então, esse calor são as dores, as dificuldades,
mas são necessárias para a nossa modificação, né? Lidar com as dificuldades, com os reveses da vida, superar essas dificuldades, e aí, finalmente, a dona de casa que pegou o pão, pôs o fermento, tal, colocou no forno, agora tira do forno aquele pão maravilhoso, né? Que pão fantástico! E nós também, quando vamos buscar esse entendimento, no final do processo é como se fôssemos um pão. A dona de casa produziu aquele pão e ao final ela faz o que com o pão? Você que já fez um pão na vida, né? Dona de casa, sobretudo, fez aquele pão maravilhoso, tirou do forno e comeu tudo sozinha? Acho que não, né? Deve ter cortado em fatias. E aí distribuiu para a família, para os amigos que vieram, né? Então, esse pão que você produziu serviu para alimentar os outros, saciar a fome dos outros, aqueles que têm fome. Nós, quando buscamos um entendimento maior, vamos buscar, por exemplo, esse entendimento que Jesus nos deixa à disposição, é como se fôssemos aquele pão que saiu perfeito, cortamos em fatias para saciar a fome daqueles que têm fome. Fome de esperança, fome de sorriso, fome de amparo, fome de carinho, fome de palavra, fome de ombro. Ah, quanta fome que existe aí! Então, quando nós crescemos e colocamos à disposição do outro, isso se chama caridade. Estamos praticando caridade, né? Fomos buscar o entendimento, o fermento, colocamos em nós, demos o tempo, né? E também colocamos o nosso suor, o nosso esforço, e deixamos o tempo pensando, avaliando, e ele crescendo, e eu buscando um entendimento maior, de repente, passando pelas dificuldades da vida, é como se fosse o forno, e aí eu consigo já fatiar e distribuir. Caridade. Esse é o objetivo. Então, podemos fazer isso? Podemos não. Devemos fazer isso. É a nossa meta. É para isso que estamos na Terra. E estar na Terra é buscar o quê? Evolução, crescimento, melhorar-se. Mas eu não consigo melhorar se eu busco um entendimento, pego um fermento, coloco dentro de mim, acho que eu cresci escondendo o pão. Não cresci nada. Esse pão não vai resolver para nada. Ou seja, joguei fora o fermento. Vou descobrir que estou crescendo a partir do momento em que eu me transformo num pão, mas corto em fatias para que os outros aproveitem, para que eles aprendam, para que eles também busquem o fermento, coloquem dentro de si, superem as dificuldades, deem aquele tempo necessário para o crescimento, transformem-se em pão para distribuir aos outros. Progressão geométrica. É isso. Então, o fermento, esse fermento que estamos falando, falamos que a faculdade, o curso, é Jesus, o Evangelho. O estudo é que nos leva a esse crescimento. Porque mesmo tão pequeno, né, essa quantidade, tão pouco esse fermento, ele mostra resultados visíveis. Todo mundo percebe. O fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito, aquilo que ele produziu. Da mesma forma, o reino dos céus, né? No coração e na vida dos homens. Reparem bem, uma pessoa que buscou isso, buscou esse entendimento, de repente ela tem uma vida diferente. E andando, conversando com as pessoas, não importa o local, as pessoas dizem: nossa, como foi bom conversar com você. Nossa, eu estava com uma dificuldade e você falou, olha, me aliviou tanto.
que é isso? É esse fermento dando sinais, através do meu comportamento, que ele está fazendo efeito, sim, no mundo. Não mais em mim, no mundo todo. Então, o reino dos céus é isso. É esse fermento aqui dentro, no coração, na minha vida. Então, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, esse fermento, por exemplo, chamado Jesus, ele está presente. E como está presente? Agindo de uma forma ativa, sim, deixando resultados visíveis. Você conhece pessoas, um número grandioso de pessoas ao teu redor. E aí, quantas pessoas agradam a você e você agrada a elas? Você se sente bem com elas, elas se sentem bem com você. Muitas, muitas, muitas. E aí nos deparamos de vez em quando com um ou outro que é mais violento, incompreensivo. Calma, o fermento ainda vai chegar nele, ele vai aprender. Então, podemos perceber esse poder do fermento, dessa presença de Jesus nas atitudes das pessoas. As pessoas falando de Jesus, muitas vezes sem pronunciar o nome Jesus. Aquele médico que te atende, que bate a mão no teu ombro e fala, pô, vai melhorar assim, olha, faça assim, volte depois, Você vai ver que vai dar tudo certo. É Jesus falando para você, através do médico. Então, todos nós, tocados por esse fermento do Evangelho, devemos fazer com que o reino dos céus atinja todos os segmentos da nossa vida, em todos os instantes, em todas as oportunidades. Então, quando tocados por esse fermento que nos faz crescer, nós devemos combater as condições de miséria no mundo, ficar atentos às necessidades daquele que é mais pobre, prezar pela melhoria da educação. Olha esse fermento mexendo em tudo na sociedade. Precisamos ser solidários às causas sociais legítimas, defender a justiça frente às injustiças que estão sendo praticadas, exigir honestidade daqueles que foram eleitos para governar, promover a moralidade e a decência. É o fermento fazendo efeito. Não quero mais aceitar, dentro da minha casa, a entrada de coisas que não são boas, que a mídia despeja na minha cabeça. Não quero aceitar, não. Eu tenho critérios, eu tenho que avaliar, tenho que colocar um controle de qualidade. Isso aqui serve, isso aqui não serve, joga fora. Então, esse efeito do fermento vai fazer com que aconteça isso. Promover a moralidade e a decência. Trabalhar pelo equilíbrio das famílias. Isso é fundamental. As famílias estão sendo desequilibradas. Tem todo aí um movimento no sentido de abalar a família, reduzir, acabar com os valores. Não permita isso, não. Temos que conscientizar as pessoas para que elas cuidem das suas famílias. Cuidem com amor, com respeito, com dignidade. Então, resumindo, devemos agir com integridade. Nós que fomos buscar esse fermento, colocamos dentro de nós, estamos fazendo com que ele trabalhe e se transforme em um pão que possa alimentar os outros. Devemos agir com integridade em todas as áreas, todas, a fim de que os ensinamentos elevados sejam relevantes em todos os lugares. Tem um livro de Kardec, Obras Póstumas, que um espírito chamado Clélia Duplantier, ela disse que o homem, aqui nessa caminhada, ele tem 3 caracteres, 3 situações. Homem, ele em si mesmo, ele inserido numa família e ele dentro de uma sociedade. Então, ele
sozinho. Ele numa família e ele numa família maior, chamada sociedade. E esse espírito, Clélia Duplantier, diz que ele pode ser exemplar, por exemplo, no meio da família, mas péssimo cidadão, ou extremamente duro com a sua família, maltrata a família, mas a sociedade, ele anda certinho. Aqui dentro não está bem resolvido. Ele, na intimidade, não está resolvido. Por quê? Porque ele tem que ser exemplar em tudo. Eu, comigo mesmo, estou bem. Eu tenho que dizer para mim, estou bem. Ou aquilo que não está bem, deixa eu dar uma arrumadinha. Mas aquilo que eu sou na minha intimidade, eu tenho que ser com a minha família. E aquilo que eu sou na intimidade da família, eu tenho que ser no mundo. Porque senão não deu certo, né? Aí é um verniz que não serviu para nada. Então, explicação final dessa parábola. Precisamos entender que a parábola do fermento se associa a uma outra parábola que nós vamos falar oportunamente, que é a semente do grão de mostarda. Jesus fantástico, né? Maravilhoso. E a parábola do fermento e a parábola da semente de mostarda, elas formam um par, de maneira que os seus ensinos se complementam. Outra parábola, agora eu vou só ler rapidamente, do grão de mostarda, semente de mostarda. Ele diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes, a do grão de mostarda, tá? A de mostarda. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, a parábola do fermento se refere ao crescimento interior, essa que nós estudamos hoje, né? Aqui dentro, interior do ser. E a parábola da semente de mostarda se refere à demonstração exterior desse crescimento, as atitudes, né? Ou seja, a parábola do fermento focaliza a atenção na transformação interior do homem, na implantação da verdade no seu coração, na mudança de comportamentos, nas verdades vindas do alto, que, de forma invisível, exerce influência sobre tudo isso, provoca a transformação do ser. Em outras palavras, a parábola do fermento podemos entender como a causa. E agora a parábola da semente de mostarda foca. Então ela mostra o efeito dessa transformação, é a maior das hortaliças, torna-se uma árvore, oferece alimento, abriga sob seus galhos, espalha ensinamentos, alegrias, orientações, frutos de bondade. Então, a parábola da semente de mostarda é o efeito. Se a parábola do fermento é a causa, a da semente de mostarda é o efeito que acontece no mundo em razão dessa mudança. Tá? Entendemos a parábola do fermento? Então, nós temos que fazer isso, né? Colocar em nós, buscar realmente esse fermento, mas esse fermento vai funcionar melhor ou não, de acordo com meu empenho, a minha dedicação. Muitos dizem, por exemplo, eu fiz medicina, mas fez de qualquer jeito. Fiz engenharia, não se aprofundou. Constrói uma ponte, a ponte cai. Por quê? Não se aprofundou. Eu já vi Jesus, já estudei Jesus, mas tem que se aprofundar. Se você não estudar, não raciocinar, não procurar entender, não levar esse ensinamento para as atividades externas, não misturar esse ensinamento de Jesus,
em tudo que você faz, desculpa, só leu. Não conhece Jesus. Porque Jesus é para o mundo. Jesus é para levarmos para o dia a dia, levarmos para o coração das pessoas. Tá? Então, parábola do fermento. Vamos raciocinar, pensar nessa parábola. Tá? Vamos ler agora, só para encerrar, fermento espiritual. Isso aqui é um trecho de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que foi o mentor do nosso querido Chico Xavier. Fermento espiritual. Ele começa dizendo um trecho da primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento faz uma beleza, né? E ele diz assim, Emmanuel, o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias, porque ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, está em nós, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Olha o intercâmbio do comportamento, daquilo que nós vemos nos outros, que os outros veem em nós. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então que sejamos nós influenciadores no lado bom, porque influenciar no lado mal é tão simples, né? Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Jogamos farpas, recebemos farpas. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Ou seja, nós somos professores para os outros também. Os outros são para nós, mas nós somos professores para com os outros. Então, cuidado com aquilo que nós colocamos no coração deles. Segue Emmanuel. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, causa e efeito, né? Ação e reação, enquanto nos rodeiam, fala Emmanuel, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Olha a responsabilidade. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. A nossa mente, a nossa ideia, aquilo que projetamos. Pensamento, Emmanuel diz, pensamento é fermentação espiritual. Fermenta. Vai fazer alguma coisa ser interferida por isso, por aquilo que eu fermento. Em primeiro lugar, estabelece atitudes nos outros, em mim também. Em segundo lugar, gera hábitos. Olha o que eu estou fermentando. Gerou hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Vamos dar uma paradinha. O que nós fazemos dentro da família? Policiamos aquilo que pensamos?
aquilo que colocamos à disposição, vai gerar, né, uma mistura, todo mundo. Será que eu estou colocando coisas boas para o mundo todo, não só para minha família? Para mim, para minha família e para o mundo, como disse o espírito Clélia do Plantier. E Emmanuel termina assim: regenerado, pois o pensamento de um homem, está regenerado, está bem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Olha que beleza, né? Então, fermento. Vamos ver que fermento buscamos e que fermento espalhamos. É muito importante. O mundo precisa disso. A família precisa disso. E cada um de nós, na sua intimidade, precisa disso. Porque senão já começamos errados. Combinado? Parábola do fermento. Tá? Estou vendo aqui um pedido. Vamos fazer a oração de encerramento. Um pedido da nossa querida Maria Madalena. Boa noite, senhor Adilson. Peço orações para Silvano José da Silva, que está no hospital esperando o seu desencarne, está no desenlace. E que a família seja acolhida. Tá? Então, nessa prece que vamos fazer agora, por gentileza, vamos mentalizar Silvano José da Silva e toda a sua família, né? Nesse processo de desligamento. Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior, que nos deixa esse fermento à disposição para que cada um de nós pegue e misture nessa farinha e que trabalhe, que possa essa farinha, através do fermento, crescer e produzir o alimento para os outros, mas também para nós, porque estaremos cada vez melhores. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos e te pedimos nesse momento, Jesus, que acolha Silvano que está retornando à pátria espiritual. Que ele seja abraçado, acolhido, que ele se sinta amparado pela espiritualidade e por aqueles a quem aprendeu a amar e que o antecederam nessa viagem. Abrace então, Jesus, por favor, Silvano, mas que não esqueça também de abraçar aos familiares que aqui permanecem. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço, amigos, gratidão a todos vocês, Gelsi. Como que é o nome? Eligessagion. Acho que é a primeira vez, né? Um abraço, tá? Um grande abraço a todos. Madalena, nosso abraço à família dele. E Beth, todo mundo, tá? Semana que vem, se Deus quiser, novamente juntos. Jesus no coração, álcool gel na mão e vamos participar dessa festa cívica, né? A escolha daqueles que vão nos dirigir, que escolhamos todos nós, com muita consciência. E que depois também, seja quem for, aí é questão de consciência, que a gente não esqueça de cobrar. Isso que é o mais importante. Abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Sandra, Alexandre. Tchau, tchau. Um abraço.